Olá a todos, eu recebi uma pergunta muito importante nos comentários e eu quero compartilhar essa pergunta com vocês porque provavelmente é a pergunta de todos que assistem os meus vídeos. Então, eu estou aqui para responder perguntas, toda e qualquer pergunta tem que ser respondida. É uma pergunta realmente muito importante sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. A gente sabe que as enchentes do Rio Grande do Sul são provocadas pelos moles do Cassino. Os moles do Cassino são paredões de pedra que estão fechando a foz. Então vamos a perguntas, vamos entender. Vamos lá, Mussum fica a 77 metros acima do nível do mar. E os moles de Rio Grande, do Cassino, ficam a 0 nível do mar. A água não sobe sozinha, ela desce. Excelente pergunta, eu já fiz essa pergunta para mim há 6 meses atrás, quando eu fiz o estudo da hidrologia do Rio Grande do Sul e descobri que os moles do Cassino são a causa das enchentes. Eu já fiz essa pergunta, tá? Então vamos lá, vamos responder essa pergunta, porque parece fazer sentido, não parece? Poxa vida, os moles ficam a nível 0. Como é que os moles fazem um represamento que vai represar as águas que estão a 70 metros acima? Como isso? Né? Os moles teriam que elevar as águas 70 metros, 80 metros acima nos próprios moles. Não é verdade? Porque a água não sobe sozinha. Muito boa pergunta, vamos lá. Os moles do Cassino, eles fazem o represamento. Então, quando a vazão bate nos moles do Cassino, a energia estática dos moles do Cassino transformam a vazão numa corrente de represamento. Então, uma corrente de represamento começa a se movimentar no sentido contrário à vazão, ou seja, a montante. Então, uma corrente de represamento vai adquirindo massa de água e vai adentrando o canal a montante, ou seja, no sentido contrário à vazão. É um fenômeno complexo que a gente consegue facilmente comprovar. Basta pegar uma calha. Eu fiz essa experiência, publiquei ano passado. Basta pegar uma calha de água, colocar na torneira, numa ponta e deixar a água sair na outra ponta da calha. Aí você tapa a ponta da calha que está saindo a água, você vai ver a corrente de represamento se movimentando, tá? Então o que acontece? Essa corrente de represamento, ó, assim, exatamente como você está vendo onde eu estou com o mouse aqui, ó, quando a água começa a bater no barramento horizontal da ponte, ela não começa a criar tá vendo que está começando a criar um arco? Quanto mais vazão, quanto mais água bater na ponte, mais ela vai responder. E esse arco vai começando a aumentar e vai começando a se movimentar a montante. É exatamente isso que faz o funil. Então, esse pequeno arco, ele vai aumentando e vai se movimentando a montante. Ele não está fazendo a água subir. A água continua descendo. Porém, a corrente de represamento vai subindo. Semelhante a uma onda. Quem aí é engenheiro mecânico, quem aí a engenharia acústica, né, que estuda as ondas, né, engenheiros mecânicos, sabem que as ondas, elas não fazem movimentação de massa, elas fazem movimentação de energia. Então aqui a água não está subindo, a água continua descendo. O que está subindo é a energia estática da ponte, né, que está fazendo um barramento na vazão. E quanto maior é a vazão sendo barrada, maior será a corrente de represamento e mais longe ela vai chegar. Então, o que sobe não é a água, o que sobe é a corrente de represamento. Por isso que essa corrente de represamento vai subindo e ela chega a inundar
os vertedouros da Eclusa de Bom Retiro do Sul, ela vara os vertedouros da Eclusa de Bom Retiro do Sul. Nós verificamos na barragem de Bom Retiro do Sul, como você está vendo agora, nós verificamos que os vertedouros dessa barragem estão debaixo d'água. Isso significa que de Mussum, que fica 77 metros acima do nível do mar, de Mussum até o mar, pelo canal do rio, pelo leito do rio, não existe saltos. Como isso é possível? Como é possível o rio Taquari, desde Mussum até o mar, não ter nenhum salto? Entende? Então quer dizer por quê? Porque o único salto que existe desde Mussum até o mar é o salto de Bom Retiro do Sul, o salto artificial de Bom Retiro do Sul, que é a barragem Eclusa, não é? E como é que você está vendo nesse vídeo agora, vai chegar um pouco mais próximo do vídeo, deixa eu aproximar aqui mais, a gente vê que a barragem Eclusa, os vertedouros estão completamente debaixo d'água. Como isso é possível? Né? Seria impossível. Né? Assim como se pensava que um avião não conseguia voar há décadas atrás. Como é possível um avião voar se o avião é mais pesado do que o ar? Não é? Como? O avião é mais pesado do que o ar, como que ele voa? Aquele Boeing pesado, carregado de pessoas, carregado de equipamentos, mercadorias, pesado, consegue voar. Como? Um efeito de dinâmica. Né? Mesma coisa as águas. Como que Mussum, que está a 77 metros acima do nível do mar, tem o canal do Taquari, do Jacuí, passa pelo Guaíba, pela Lagoa dos Patos, chega no mar sem nenhum salto? Como isso é possível? Dinâmica de águas, tá? Então isso responde à pergunta, né? Como que Mussum, estando a 77 metros do nível do mar, as águas não sobem sozinhas? Claro que não. O que faz elas subirem através do funil da boca da barra é a dinâmica de movimentação das águas. O que sobe não é as águas, é a corrente de represamento, tá? Que é uma energia estática que é mantida pelo funil e vai acumulando inércia, porque as águas vão ficando paradas, elas geram um fenômeno de inércia muito mais complexo. Eu não vou explicar, não vou aprofundar muito, porque é uma coisa muito difícil de entender. A energia estática existe. Quem aí é engenheiro mecânico sabe que existe a energia estática, que é aquela inércia da movimentação, do movimento zero. Quando se tem um corpo com um movimento zero parado, a sua massa gera uma energia estática. Então é isso que o funil vai dando nas águas, na movimentação, e essa corrente de represamento vai adentrando os canais, causando inundações. Veja bem, se não ficou muito fácil de entender, existe mais um reforço, que é o seguinte: a barragem Eclusa de Bom Retiro do Sul tem barramentos fixos dentro do leito natural do rio, o que não pode ser feito. Então o que acontece? Nem todas as portas da Eclusa se abrem. Existe esse vertedouro aqui onde eu estou com o mouse, ó. Isso aqui é um vertedouro fixo, é um barramento fixo. Porém, ele, infelizmente, ele foi construído dentro do leito natural. Não pode, gente. Para colocar um barramento fixo, é preciso fazer o alargamento do canal para, na proporção do alargamento, colocar barramentos fixos. Por quê? Porque existe um princípio que é o seguinte: um canal, se ele tem determinada largura e determinada profundidade, é porque esse canal precisa dessa largura e dessa profundidade para fazer vazão
durante as fortes chuvas, durante os picos de afluência, durante as grandes afluências, né? Durante a grande vazão, esse canal vai precisar da largura. E o que foi feito em Bom Retiro do Sul é que, infelizmente, se colocou barramentos fixos dentro do leito natural. Então, durante a alta afluência, mesmo com as comportas abertas, essa barragem ela continua barrando as águas, causando elevação nos municípios acima. Tá certo? Então é mais um reforço. Então, nós temos, além do barramento fixo vertedouro, nós temos os barramentos fixos aqui abaixo das comportas, nós temos os barramentos fixos dos guindastes, nós temos o barramento fixo aqui dessa torre aqui no canto, né, dessa máquina que serve para, esqueci o nome da espécie de peixe, para subir, né, para que essa espécie de peixe suba, né, o rio. Eu não sei se a Câmara Eclusa abre as suas comportas durante as fortes chuvas. Se ela não abre, é mais um barramento fixo. Você percebe aqui na ponta do mouse, ó, que eles fizeram um aterro de margem. Então eles diminuíram o vão, eles diminuíram a largura natural do rio com o aterramento, mais um grande problema. Então essa máquina, ela com certeza está barrando as águas durante as fortes chuvas, e nós observamos isso pelas imagens. Então, quando nós olhamos para a eclusa de Bom Retiro do Sul, nós verificamos que ela está agregando um salto, mas é um salto de lâmina d'água, né? E ela está, sim, colocando barramento, né? Ela está agregando uma corrente de represamento que se movimenta contrária à vazão. Nós observamos que ela faz um salto, né? Quando nós olhamos para a barragem, nós verificamos que abaixo aqui da barragem está num nível um pouco abaixo do que está acima. Então essa barragem está agregando salto mesmo com as comportas abertas. Então ela está barrando as águas, causando elevação nas águas e causando essas inundações fora da margem, fora da calha do rio, melhor dizendo, tá? Então ela está sim fazendo barramento às águas, e ela está então iniciando uma corrente de represamento que se movimenta a montante, sobe os municípios, né? Sobe os municípios e atua contribuindo para as inundações nos municípios acima. Porém, se abaixo dela os canais estivessem saudáveis, ou seja, sem nenhuma obstrução, essa barragem era para os vertedouros estarem saltando. As águas eram para estar saltando os vertedouros. Mas não, nós verificamos que a recepção dos vertedouros também estão inundadas, né? Provando, isso é uma análise visual, é uma prova, tá? Para quem entende de hidrologia, olha aqui, olha bem como é que está esse vertedouro aqui, ó. Olha como aqui está tendo um salto de lâmina d'água, tá? Provando que essa barragem ela está agregando salto ao rio. Então ela está contribuindo para as inundações nos municípios acima, tá? Mas nós verificamos que ela não é a única que está contribuindo, porque os seus vertedouros estão inundados. Nós verificamos que existe um represamento que está varando a arrebentação. Está varando os vertedouros. Então é um processo dinâmico, né? Talvez um pouco difícil de ser compreendido. Olha aqui como surgiu um redemoinho, né? Então quer dizer, gente, essa barragem está agregando salto ao rio e está também reforçando a corrente de represamento que se movimenta a montante, contrária à vazão. Porém, como os vertedouros estão também inundados, isso prova
que abaixo dessa barragem existe uma outra grande obstrução, existe um outro grande represamento. E se nós formos seguindo esse canal vale abaixo, a única coisa que nós encontramos são pontes, né, e os moles do cassino, nada mais. Então, podemos considerar a possibilidade do assoreamento dos canais, é uma possibilidade que ajuda, né, no represamento. Os estreitamentos de canais, então os agricultores, para impedir que as enchentes invadam as suas plantações, eles construíram no leito do rio, eles construíram barreiras no leito do rio. Isso faz um afunilamento mecânico do leito do rio também. Ajuda, tudo vai se somando, vai se contribuindo para represar as águas, para barrar as águas. Mas aqui nós vemos que sim, essa barragem ela está agregando, mesmo estando com os vertedouros inundados, ela está agregando um certo represamento, né? Porque de análise visual, nós vemos que a água ela acaba dando um leve salto, mesmo tendo seus vertedouros inundados. Tá? Então a compreensão ela acaba sendo de fato um pouco complexa, mas não tão complexa assim, porque existem vários fatores, gente. É impossível a Lagoa dos Patos se inundar. Se a Lagoa dos Patos está se elevando, porque veja bem, o mar nunca enche. Pode chover à vontade, pode chover o que for, o mar não enche. Então, a Lagoa dos Patos, ela não pode encher também, porque ela está conectada ao mar por um canal. Se a Lagoa dos Patos está se elevando, e a gente sabe que a Lagoa dos Patos está se elevando, o Guaíba está se elevando, se eles estão se elevando, significa que o canal que conecta a Lagoa dos Patos ao mar tem problema de vazão. E esse problema de vazão é causado pelos moles do cassino. Espero que tenha gostado do vídeo, compartilhe essas informações, faça essas informações chegarem até os técnicos, né? Até as pessoas que é importante que compreendam. Muito obrigado pela sua audiência, eu sou Thiago Drum, espero ter ajudado, forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!